Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Como sempre fazemos, nós gostamos de mostrar o livro que estamos estudando. É este, A Vida no Outro Mundo. Foi escrito pelo patrono desta casa, Caibar Schutel, enquanto estava ainda encarnado. Nós estamos trocando ideias sobre o capítulo Os Planos Subsequentes ao Mundo Espiritual. Então, dentre as várias coisas que já vimos, vamos nos fixar que lá no plano espiritual, a tipo que nós vimos, as residências não são como nós temos aqui, porque aqui os afortunados moram de um lado, como diz Caibar Schutel, os desafortunados moram nos arrabaldes mais afastados, dando-nos a impressão de que os afortunados aqui estão para atender aqueles que têm fortuna. E aí Caibar vem e diz para nós o seguinte: no plano espiritual não é a mesma coisa. Lá as moedas correntes são a virtude. Eu estou retrocedendo um pouco. No plano espiritual não é a mesma coisa. Lá as moedas correntes são a virtude e o conhecimento. Em duas palavras, a caridade e a sabedoria. São esses tesouros que os ladrões não roubam, os vermes não estragam, as traças não roem, a ferrugem não extingue. Eis porque é indispensável àquele que não quiser sofrer, mas gozar, acumular esta fortuna incorruptível. Mas façamos um esforço intelectual. Vamos imaginar num salto mais arrojado, vamos atravessar essas camadas superpostas e elevemo-nos até a órbita da Terra, em torno do Sol. A órbita é o caminho que o nosso mundo percorre, é a área em que ele, nosso mundo, como que tendo o direito de agir, de andar e de caminhar. Os demais mundos espirituais que circundam a Terra têm também as suas órbitas, ainda que mais fluídicas, na medida da rarefação de cada um, e fazem também, igualmente, à Terra o seu percurso anual. A Terra percorre a sua órbita de uma forma veloz. Caminha 107 km por hora, gastando no seu itinerário 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 9,5 segundos, para fazer a órbita total. Além desse percurso, que é o de translação, a Terra ainda tem um movimento de rotação, ou seja, ela gira em torno do seu eixo magnético. E cada volta ela faz em 23 horas, 56 minutos e 4,095 segundos. Pois bem, outros planetas do nosso sistema solar têm os mesmos movimentos. Uns fazem o seu percurso em mais tempo, outros em menos tempo, sempre em relação à distância que se acham do Sol. Todos têm suas atmosferas superpostas como a Terra, formando então os diversos mundos de cada um desses globos. E cada um deles caminha na sua órbita, na sua estrada, do seu caminho de luz. Acresce ainda que todos esses planetas e suas camadas atmosféricas são habitados por seres mais ou menos inteligentes do que nós. Podemos, por entretanto, afirmar que entre os mundos do nosso sistema solar, Mercúrio e Vênus são inferiores à Terra. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno são superiores. Ele não faz referência a Plutão, porque naquela época
1932, ainda não se tinha localizado Plutão. Tá certo? Vênus e Mercúrio estão mais próximos do Sol, fazem o seu movimento de rotação com seu eixo muito inclinado. Não podem ser superiores à Terra, pois as condições de vida ali são demasiado inclementes. Devem existir planetas onde as condições de vida podem ser mais promissoras. Imaginem Mercúrio, que é o mais próximo do Sol. Nós aqui com 35, 36 graus, 40 graus, nós estamos esbaforidos. Imagine pegar 430 graus, 500 graus na superfície. Nós estamos liquidados, viramos pó, somos torrados. Então, existe vida neste planeta? Sim. Igual a nossa? Não. Porque se for igual a nossa, torra tudo, não tem condição. Cada vida está compatível com os elementos daquele planeta, com as condições atmosféricas, com as condições de luz daquele planeta. Então, por isso é que a casa do Pai existem muitas moradas. Precisamos estudar para entender o que são essas moradas. E continua Caibar Schutter. A Terra é, pois, o terceiro planeta, não só na ordem de distância do Sol, mas também, talvez, olha aqui ele põe, talvez, quanto às condições de inferioridade. Aqui predominam o mal, o sofrimento, a ignorância. Então ainda não se tinha uma informação mais precisa desses planetas. Por isso é que ele diz, talvez. Hoje já temos. São condições mais difíceis. Na literatura espírita, que veio através de Chico e outros espíritos, já complementou. São planetas difíceis. Imagine que tipo de corpo pode ter ali. Obviamente que não é composto de oxigênio, carbono, hidrogênio, um outro tipo que aguente essa temperatura. Ah, mas a gente não enxerga? Não vai enxergar. Como é que eu vou pegar a matéria desse planeta, fazer um telescópio e querer enxergar um corpo feito com a matéria daquele outro planeta? Nós não vamos conseguir. E mais, dentro da literatura espírita está muito claro. Nós conseguimos enxergar até o nível que nós estamos. Acima dele zerou. Não enxergamos nada. Então, quando vamos apontar o telescópio para Júpiter, Saturno, que é mais elevado, nós vamos querer ver e encontrar seres que habitam lá, vamos enxergar? Não. As condições atmosféricas, como disse Caibar aqui, as condições de luz, as condições são totalmente diferentes. Os elementos químicos são outros completamente diferentes. Continuemos então. E que diremos desses dois planetas ainda mais atrasados que a Terra, Mercúrio e Vênus? Pois é, justamente para esses planetas e outros em formação que estão sendo exilados os espíritos rebeldes, que fizeram da Terra um inferno dantesco, bem como aqueles em cujo coração predomina o mal. Veja, 1932, Caibar já falava isso. Todos os livros já dizem que a Terra vai para a regeneração. E quem não se enquadrar dentro dos ditames do universo, as leis de Deus, daqui não ficará, vai para planetas inferiores. Como dizia o Dr. Marlene, vai para o Chupão. Onde é o Chupão? O Quiron, como alguns determinaram. Onde fica Quiron? Em algum lugar do universo. De repente, o Chupão é aqui, Mercúrio e Vênus. Essa informação eu desconheço. Alguém dos senhores tem alguma informação de estará Quiron ou o Chupão? Nós não sabemos. Então veja, isso já vem sendo dito há muito tempo. Se nós formos buscar a Gênese, Kardec já dizia a mesma coisa. E
tem gente que duvida que as coisas vão acontecer. Será? Quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Está muito claro. Só se pegar um martelo e bater na cabeça. Abre a cabeça, jovem. Está na hora, pessoa. Porque está difícil, não é? Continuando então. Ocorre com a Terra o que se deu com outros planetas. Foi preciso excluir da sua humanidade os rebeldes, os retardatários que entravavam o seu progresso. E aqui o Kaibar faz uma referência. Esta exclusão, separação dos bodes e das ovelhas, de que fala Jesus, é feita lá no plano espiritual. Os espíritos renitentes no mal são levados a reencarnar em mundos inferiores. Allan Kardec trata deste assunto no capítulo 11, a Gênesis. Está aqui, ó, confirmando o que eu acabei de falar. É a raça adâmica da lenda bíblica que foi excluída do paraíso, na realidade o mundo superior. Por quê? Para sofrer aqui as consequências dos seus erros e ao mesmo tempo trazer-nos o progresso conquistado. Seriam aquelas pessoas, aqueles espíritos excluídos que vieram lá de Capela? Pode ser, está aqui, ó. A raça adâmica foi excluída de Capela. Constelação do Cocheiro veio para cá por quê? Para eles é o paraíso perdido. Saiu de um lugar bom, foi para um lugar inferior. Como diz aqui, o paraíso perdido. Imaginemos nós, aqui, desse grupo, hoje, a partir de agora, sermos obrigados a deixar tudo que temos, tudo que conquistamos, e vamos ser jogados no meio da África, no meio do deserto. O que seria de nós? Como é que reagiríamos? Puxa, mas eu estava no paraíso, perdi o paraíso, hoje eu estou no inferno. Não é verdade? Não é assim que nós agiríamos e raciocinaríamos? Assim foi com essa raça adâmica. Provavelmente tenha sido a que veio de Capela. Foi castigada entre aspas. Ela cavou o próprio castigo. Porque Deus não castiga ninguém. Deus não obriga ninguém. Nós é que, em desobediência às leis que regem o universo, cavamos a nossa própria dor. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Então vamos ver. E é de se notar que essas vagas deixadas pelos espíritos que saem serão preenchidas por espíritos de melhores condições. Por isso, perfeitamente aceitável a descida ao nosso mundo de espíritos de outros planetas. Saem os piores, vêm os melhores. O que, porém, se precisa frisar é que a vida normal do espírito não é na Terra. Guardemos isso. Ninguém é terráqueo. Somos espíritos que estamos de passagem neste mundo. Então, onde é que devemos habitar? Não a Terra. Seriam essas esferas ou mundos extraplanetários que constituem o mundo espiritual. Então ninguém é terráqueo, ninguém fica aqui, ninguém ficará para semente, ninguém leva nada no caixão. Não adianta querer amealhar, não adianta querer achar que é o dono de tudo. Eu posso, eu mando. Manda nada. Manda nada. Estamos momentaneamente. O que, porém, se precisa frisar é que a existência terrestre, aqui, ó, vem falar o que eu dizia, a existência terrestre não é mais que uma encarnação, uma espécie de internato,
no qual cada um vem se especializar num certo conhecimento, adaptável à sua modalidade, ao seu inconsciente e psiquismo, de acordo com o armazém de lembranças que nós temos, porém é nosso eternamente. Se alguém quiser se aprofundar nisso, veja o livro Evolução Anímica, de Gabriel Delany. Lá ele fala do inconsciente, ele fala sobre o inconsciente e fala do inconsciente até chegar no consciente. Continuando. Por exemplo, o indivíduo, desde a sua fase consciente, em que a inteligência predomina, pode ter 2000 anos e apenas contar 8 ou 10 existências terrestres de 40 anos em média, umas pelas outras. Veja, esse cálculo aqui foi feito pelo Kerbar na época. Ele acreditava que teríamos conscientemente 2000 anos de inteligência. Mas se nós hoje, com o que veio, não é esse número, já ampliou. Esse número, nós já estamos com a consciência, o homem, não o Pithecanthropus erectus lá atrás, mas o Homo sapiens, que já tem essa condição, em que ele caminha sozinho, já tem muito mais do que isso. A ciência provou que já estamos muito mais na frente. E Kardec foi claro: se a ciência provar que nós estamos errados, siga a ciência. Usemos a inteligência, usemos o raciocínio e usemos a lógica. Veja, Kerbar até se aprofundou muito em 1933. Foi muito profundo. Hoje, quanto tempo depois, olha aí, gente. Graças a Deus que veio a ciência, que tem que caminhar junto com o Espiritismo. Está muito claro isso. Continuando. Isto quer dizer que no mundo espiritual existem muitos meios de instrução, muitos estabelecimentos de ensino, muitas escolas de progresso, além daquelas que existem na Terra. Deixa eu fazer um ponto aqui, voltar um pouquinho. Por exemplo, o indivíduo, ele fala, pode ter 2000 anos. Não pode ser, porque o próprio Moisés, quando recebeu o Decálogo, isso foi no ano 1448 antes de Cristo. 2000 mais 1148, já estamos em 3448. Eu acredito que houve um erro de impressão e que aqui deve ser 2 milhões de anos. É provável que seja 2 milhões de anos. Tá certo? Porque o Moisés era inteligente, já tinha consciência do que fazia. O Caipa não ia cometer um erro desse. Não ia cometer. Eu acredito que é 2 milhões de anos ou 200 mil anos. Há algum erro aqui de impressão. Vocês concordam comigo? Bom, continuando. Isso quer dizer que no mundo espiritual existem muitos meios de instrução, muitos estabelecimentos de ensino, muitas escolas de progresso, além daqueles que existem na Terra. E as reencarnações na Terra dependem do grau de materialidade dos espíritos que aqui se encarnam, seja de que ordem forem, tanto os mais atrasados como os mais adiantados, pois mesmo entre estes, inúmeros se encontram imersos na materialidade como no mundo espiritual, conquanto ainda pertencente aos graus de inferioridade. Certos espíritos são então mais afetos à espiritualidade do que à materialidade. Bom, vocês entendem aqui? Morreu, virou santo? Conversa fiada. Picareta aqui, picareta lá, gente. Não é porque mudou de fase que virou santo, não. Enquanto nós não dermos o nosso clique mental, formos buscar para valer os ensinamentos do mestre, nós não vamos subir.
Não só buscar, mas colocar em prática no dia a dia. Então quer dizer que lá no mundo espiritual existem pessoas que ficam só pensando na matéria? Existe. Mas na matéria de lá. Não na matéria daqui, mas na matéria equivalente ao mundo onde estamos. O que vai acontecer? Vão reencarnar aqui. No mundo mais denso, mais grosseiro. Como nós mesmos. Já fomos e voltando. Vai, hoje também vamos se ligar muito a nós. Isso, além, Pedro lembrou bem, além do mais, eles estão ligados aos parentes que ficaram aqui. Porque, como são excessivamente materiais, acreditam que esse apego, meu pai, minha mãe, meu irmão, tem que ser para sempre. Tem que ser para sempre, como irmãos que somos perante Deus. Mas não pelo fato de sermos pai, mãe, irmão, aqui na matéria. Tanto que no mundo elevado não existe mais família no conceito que nós temos aqui. Por quê? Porque todos se amam igualmente. Veja como Deus foi muito sábio ao criar a família no mundo inferior, para começar a desenvolver o amor. Mas lá em cima já desenvolveu. Então todos se amam igualmente. Perguntas, comentários até aqui? Vamos lá. Então continuemos. Poderíamos dar vários exemplos desta materialidade no mundo espiritual, mas o deixamos a cargo dos estudiosos, que poderão comprovar tudo o que ele disse aqui, que dizem da existência do mundo espiritual, de exemplares de tudo que existe na Terra. Lá tem belos animais, cavalos adestrados que cortam as planícies com improvisadas carruagens, espécies belíssimas de cães, cuja inteligência e lealdade ultrapassam quase sempre os espíritos materializados que povoam aqui a Terra. Gente, já pensou? Eu vou ler de novo. Gente, eu vou ler de novo. Espécies belíssimas de cães, cuja inteligência e lealdade ultrapassam quase sempre os espíritos materializados que ainda povoam esse mundo. E nós achamos que somos a última cerejinha do bolo. É para pensar, gente, é para pensar. Sabe, né, que são nossos melhores amigos, né? Esse é o surto. Aqui ele pegou pesado, né? Essa inteligência supra-sumo aí. Todos os espíritos têm um lugar no mundo espiritual. E cada um deles recebe instrução, proteção e auxílio daquele que lhe é superior. A harmonia e a ordem regem este mundo admirável. Durante as encarnações, o espírito grava numa parte do inconsciente os conhecimentos que adquire, pois, entre aspas, inconsciente. O que é o nosso inconsciente? O espírito. É no espírito que está gravado toda a nossa experiência. Quando volta ao mundo da realidade, acrescenta as demais parcelas de conhecimentos adquiridos, mais esse da sua última existência. Pode-se figurar o enunciado como um livro branco, cujas páginas o escritor enchesse, fosse escrevendo, à razão de uma página por dia. Na vida maior, o espírito retoca, corrige, aumenta esses conhecimentos, até que, com a sua relativa perfeição, lá no mundo espiritual, completa então a sua obra, para começar uma outra e mais elevada esfera. Veja, não podemos esquecer, fomos criados simples e literalmente ignorantes, quer dizer, sem conhecimento de nada.
para que com o nosso esforço, a nossa dedicação, procurássemos o quê? Nos elevar em conhecimento, em atitude, em amor, justiça e perdão. E se nós não fizermos isso, nós não vamos subir. Nós não vamos conhecer coisas elevadas. Vamos ficar no nível que nós estamos. Porque o planeta sobe, muda de posição e nós vamos para outro planeta inferior. Se acompanharmos a evolução, vamos junto. Ou ficamos aqui numa outra condição mais elevada. De modo que na nossa existência existem sempre atos a modificar, princípios a corrigir e conhecimentos a adquirir. Bom, aqui. Só depois do progresso realizado, progresso esse que sempre é relativo. Veja, por que progresso relativo? Nós subimos a escada de Jacó, estamos nos primeiros degraus de uma escada infinita. Então, em cada degrau que vamos subir, o nosso progresso é relativo. Olha o que falta subir aí. Pronto, já estou pronto. Não, está pronto dentro daquele nível. Vamos para o outro nível, vamos para o outro, vamos para o outro, até um dia chegar a Deus. Aí sim, estaremos como espíritos puros, com o progresso feito. E aí vamos ficar lá que nem aí, adorando, em expectativa. Aí é que vamos, hoje reclamamos que trabalhamos, aí é que nós vamos ver o que é trabalhar. Aí é que vamos trabalhar de uma forma sem parar, contínua e constantemente. Já falei, a literatura mostra. Se um dia nós chegarmos ao nível de espíritos puros, está já reservada para cada um de nós uma experiência igual a que o Cristo passou na Terra. Imagine hoje, alguém de nós teria a condição de fazer isso? Muito distante, muito distante. Alguma pergunta, algum comentário? É engraçado, mãe, sobre este assunto, que nos revela, acho que é atrás que eu li, né? Da família do Swedenborg, falecida, que ela foi professora, e além de professora, ela dava assistência em outra parte, né? É isso. Diversos lugares. Ela tinha outro trabalho diferente do que ela fazia com as crianças. Então, onde eu quero chegar? A diversidade do espírito, né? Que ele assambarca vários tipos de trabalho. Aí que vai... Está nesse livro aqui. Aí, que eu me lembro, já lemos isso. do Swedenborg. Já lemos. Ele relata aqui, né? É isso. Desencarnado. Essa aqui é parente dela, dele. Eu não me lembro o parentesco, mas É parentesco. Trabalho. Trabalho. Aí ela fala, eu trabalhava, esquecendo o principal, que ela trabalhava muito mais que ela. Muito mais. Desencarnada é outra brincadeira. É verdade, coisa não é brincadeira não. Então, continuando aqui, meus amigos. Só depois do progresso realizado, repetindo, progresso esse que é sempre relativo, é que terminamos a nossa obra. Ou começamos logo outra, ou nos dedicamos à divulgação dessa obra para depois iniciar a seguinte. Então, o inconsciente é o conjunto das reencarnações dos conscientes modificado, corrigido e aumentado. Somente a real individualidade, o ser total, possui na íntegra o quê? O progresso. Ao passo que o consciente é uma espécie de caixa de registro da personalidade do ser encarnado. Então o consciente é isso que nós estamos vivendo hoje. O inconsciente é o quê? Que está lá no porão, está guardado. E o superconsciente é a nossa projeção do futuro, que vai acontecer no futuro. Então hoje estamos vivendo aqui o nosso consciente.
O inconsciente está guardadinho lá no porão. E o superconsciente é o que vamos viver no futuro. Para viver lá, nós temos que somar tudo isso e trazer tudo a um consciente mais elevadíssimo. E não esse consciente em que vivemos hoje, que está muito longe ainda. E conclui o Carvalho dizendo o seguinte: finalizemos este capítulo dizendo mais uma vez: estamos muito longe de ter feito aqui uma resenha perfeita do mundo espiritual. Estas linhas não representam mais do que um ligeiro vislumbre, um esforço de boa vontade para fazer entrever o futuro que nos aguarda, repleto de luzes e gozos inesperados. Então vejamos, a literatura, o Chico Xavier e os outros psicógrafos que vieram, Divaldo e outros mais, veio dar um esclarecimento muito grande, veio mostrar para nós que a vida continua. Não é aquela historinha de morreu, virou fantasma para assustar as pessoas, aí, isso tudo é conversa infantil que não tem realidade nenhuma. Aqui é uma cópia piorada do que existe no mundo espiritual. E nós não somos daqui, viemos de lá para agitar esse consciente, passar por uma experiência nova, para agregar no nosso inconsciente, para que possamos terminar essa etapa que estamos e ascender a uma etapa superior. Então, meus amigos e amigas, trabalhar quanto? No limite das nossas forças, enquanto aqui estivermos, para não haver choro e ranger de dentes quando voltarmos para o mundo espiritual. Alguma pergunta, algum comentário? Então não tem nada de diferente. Aqui realmente estamos de passagem. Preparemos, busquemos, vamos dar de nós o melhor que tivermos. Nada? Tem um comentário? Tem uma pergunta? Posso levantar aqui? Por favor. Posso? Quer dizer, levantar, sabe o que de Marte? Segundo relata o Humberto, O irmão X? tudo lá é diferenciado. Onde eu quero chegar? Até na grama. Até? Grama, a grama. Ah, a grama, a relva. A grama. É superior à nossa. Flor, Nossa Senhora. Completamente. Né? Deslumbrante, vamos assim dizer. Que ele usava. Carne, não se come em carne. Guerra, não há guerra. Agora vai a pergunta: será que quantos anos de luz estão na nossa frente? Aqui é o quarto, né? É o quarto. Terceiro É o quarto é aqui no segundo. É o quarto é a Terra. O Mas terceiro é a a Terra, noção a que quarta é está esse planeta. E outra coisa que nos relata de lá, eles tentam a comunicação com a Terra, que é de cima, né? Que é lá para cá, somos evoluídos. Só dá por consegue. Só dá por Não cima. consegue. Devido ao nosso padrão, Veja, agora, aproveitando o exemplo que o Pedro está dando. Olha, a maravilha que é Marte. O robozinho da Terra foi lá em Marte. Tirou um monte de fotografia. O que nós vimos lá na superfície de Marte? Uma terra avermelhada. Equivalente, parecida com um deserto nosso. E o que tem lá é o que o Pedro acabou de dizer. E por que nós não vemos? Porque nós fomos com equipamentos feitos daqui, desta matéria. Então nós vamos ver o que? Aquilo que existe em comum, que é o fluido cósmico universal, o plasma divino ou alça do Criador, que é o tijolo do universo. As coisas melhores nós não vimos. Nós não vamos conseguir ver. Imagine Júpiter, conforme está na descrição, até o desenho que veio por Kardec aí, gente. Ah, mas não dá para entender. Não dá, não temos cabeça para isso ainda. Ah, quer dizer que a gente vive no ar? Vive no ar. Vive em outra esfera, uma outra dimensão. O peso específico do perispírito é muito leve. Não é essa coisa densa, grosseira, quanto o nosso. Então veja, a distância que nós estamos.
estamos aqui querendo fazer guerra, matar as pessoas porque são cristãos infiéis, estamos querendo destruir tudo que existe, gente, jogando lixo para tudo quanto é lado, achando que isso aqui é uma grande lixeira, pode tudo, vale tudo, polui tudo, derrubar mata à vontade. Gente, e quando nós não queremos que as coisas ruins aconteçam, vai acontecer. É Deus que está nos castigando? Não, somos nós que estamos nos castigando. Nós não queremos olhar para o chão, não queremos olhar para cima, não temos que aguentar. Isso é tudo, né? Esse o anel de esquerda. É lindíssimo, as fotos que a gente vê aí, que a astronomia faz, deve ser uma coisa, estar lá deve ser uma coisa fantástica. Deve ser, né? A gente faz ilações aqui. Será que a gente tem direito? Não, direito eu acredito que não, mas Não. um dia chegaremos. Não vai me visitá-la. Nós estamos visitando lá para dar as fotos. Estou desfeita. Não vai poder entrar. Com vibrações negativas. Pelo menos nós sabemos que existe, né? Já é algo gostoso. Quem sabe eu chego. Deixa eu trabalhar para chegar lá. Mais comentários, mais perguntas? Então veja, no próximo encontro nós vamos falar do trabalho e ocupações dos espíritos. Mas eles trabalham? Nós estamos cansados de dizer que sim. Tem ocupações? Tem. Tem hierarquias? Tem. Tem horário? Tem. Tem disciplina? Tem disciplina? Muito. É o que mais tem lá. Tudo é feito para facilitar o trabalho. Não é que nem aqui, a gente mora lá no extremo para vir trabalhar aqui. Preferência tudo próximo para agilizar, para facilitar as coisas. Aqui é tudo ao contrário. Mora lá longe para vir trabalhar, 2, 3 horas vem para trabalhar aqui. Você percebe como nós somos complicados? Como eu brinco sempre, como nós gostamos de dar nó em pico d'água, né? Sem conseguir, mas tentamos, vamos tentar ali. É impressionante, viu? Então tá bom, alguma pergunta a mais? Então, pela hora, quase 8 horas, nós vamos encerrar. No próximo encontro, então, continuaremos. Muito obrigado a todos, internautas, saúde, paz e até o próximo encontro.